Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Você é muito bem-vindo a esta reunião, a esta celebração, a este culto de adoração a Deus. Nós queremos honrá-lo e engrandecê-lo através da sua palavra. Então, alegre-se pela palavra de Deus. Efésios 6, 10 a 13 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse texto, ele é grandioso e glorioso. Talvez um dos textos mais específicos da vida de Paulo, o apóstolo. Porque nós falamos semana passada que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está preso em Roma. É a sua primeira prisão. E ele está guardado ali por soldados especiais, porque Paulo era um preso especial. Ele está guardado por soldados chamados de pretorianos. Seria uma escala especial da polícia. E ele está acorrentado a um e a outro soldado. E de repente ele está escrevendo a carta aos Efésios. Ele olha para um lado, vê um soldado. Semana passada nós tivemos os nossos soldados aqui, pastor Daniel e Ivan, o pastor. E a gente figurou um pouco o que seria essa prisão de Paulo. Paulo olha para um lado e olha para o outro e vê dois soldados. E esses soldados estão vestidos com as suas roupas especiais, de guarda especial. Ele está ali acorrentado. Então ele escreve aos Efésios: a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta, ela é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que ele está dizendo é que ele não está preso ali a homens. A sua luta não é contra aqueles homens. Pelo contrário, ele está preso por causa do seu chamado. Ele escreve em Efésios capítulo 3, versículo 1, ele diz: porque eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios. Ele está dizendo: eu estou preso porque eu amo a minha vocação, eu estou preso porque eu amo o meu chamado, eu estou preso por amor a Cristo, por amor daquilo que Ele me chamou. Então Paulo está nesse cenário e ele escreve essa carta de Efésios, que vai falar sobre muitas outras coisas que nós poderíamos enumerar, mas eu quero falar hoje sobre algo muito importante para as nossas vidas, que é a armadura de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos de confusão, de incertezas, tempos de dúvida. Humanamente falando, queridos, nós não sabemos muito ao certo onde isso vai dar, onde isso vai acabar, como será o nosso futuro. Eu tenho certeza que já passou na sua cabeça, como passa na minha, como será o amanhã, como será os dias de amanhã, como será o ano que vem, como será. E às vezes nós perguntamos na nossa alma ao Senhor: como será? E nós estamos então na era das opiniões, na era das razões, nós estamos na era dos achismos. Estamos vivendo um tempo de opressão política, estamos vivendo um tempo de opressão econômica, estamos vivendo o puro descaso com a sociedade, estamos vivendo o tempo do puro descaso com o ser humano, onde nós temos visto e experimentado atrocidades no meio das pessoas, no meio da humanidade. Cada dia parece uma situação mais tenebrosa, mais difícil de engolir, mais difícil de entender. E quando olhamos para isso, parece que isso suga a nossa esperança para fora. Parece que isso vai sugando a nossa energia, vai sugando a nossa confiança, vai sugando aquilo que nós temos de depósito de Deus. Quando vemos pais matando os seus próprios filhos,
quando vemos políticos, governadores, homens de governo, assolando a nação, assolando os estados, assolando pessoas, parece que a nossa esperança se desvai. E quando, eu já não faço isso há muito tempo, mas quando ligamos as televisões e vemos as notícias, as informações distorcidas e manipuladas, as mentiras e as tramas para bombardear a cabeça, a mente do povo, trazendo medo, trazendo temor, trazendo sobre as pessoas um jugo pesado de se carregar, um terror que se estabelece sobre os nossos dias. E por isso as pessoas estão à flor da pele, as pessoas estão sem saber como lidar, como agir num tempo como esse. Muita gente não sabe como viver ou como suportar a pressão do desemprego, como lidar com a convivência familiar. Muitos estão em desespero, estão em descontrole emocional. Os psicólogos nesse tempo estão ficando malucos com a quantidade de gente. Os consultórios estão lotados. As pessoas estão perdidas dentro de si mesmas. E ainda, além de tudo isso, nós temos que enfrentar um vírus invisível. Um vírus que tem ceifado vidas, que tem destruído famílias. São sinais do fim. São sinais do tempo em que Jesus nos disse, nos prometeu que viria. Quando a terra começa a gemer por dores de parto. Mas nós estamos tão focados em lutar essa batalha natural que nós esquecemos que a nossa verdadeira batalha é no mundo espiritual. Nós estamos tão nervosos uns com os outros, sem entendimento, que nós esquecemos que a nossa luta não se trava neste horizontal, mas se trava neste vertical, aonde dominadores do mal, aonde forças espirituais governam. Por isso Paulo escreve, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra o teu familiar, não é contra o teu amigo, não é contra o teu vizinho, não é contra até o teu inimigo, aquele que você não gosta, aquele que não gosta de você. A tua luta não é neste campo, a tua luta é num campo mais alto, é num campo espiritual. Eu estou falando que quem escreveu a respeito disso estava preso, estava diante de homens maus e violentos, estava diante de um cenário onde a sua vida poderia ser ceifada, como no fim foi, não desta vez, mas mais à frente. E Paulo olha para aqueles pobres homens, que naquele momento tinham autoridade sobre ele, e diz, não, a minha luta não é neste campo. A minha luta não é contra esses homens. A minha luta não é contra esta pessoa que está me perseguindo. A minha luta não é contra esta pessoa que está me difamando. A minha luta não é contra esta pessoa, não é. A minha luta é espiritual. A minha luta é no campo espiritual. E por isso Paulo, olhando para as roupas dos soldados, ele deve ter imaginado, ele diz, bom, esses caras, para assumir essa posição de soldados, eles precisam se vestir adequadamente. Eles precisam vestir roupas que representam a sua posição, a sua função. Então, creio, queridos, não sei se ali ou se antes dali, mas Paulo tem uma revelação no Espírito. Nós também temos uma armadura. Nós também temos vestes que nos protegem, que nos guardam. Nós também temos vestes que vieram de Deus. Por isso a Bíblia diz que a armadura é de Deus. A armadura não é nossa. É Ele que nos veste. É Ele que nos cobre com esse cuidado, com essas estratégias, é Ele que nos cobre. Por isso a armadura é de Deus. E Paulo vai citar aqui 6 itens. Paulo vai citar o cinto da verdade. Paulo vai citar a couraça da justiça, as sandálias do evangelho. Ele vai citar o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. E eu contei, pastor Daniel, e deu 6 itens. 6 é o número do homem. O que eu quero entender com isso? De que nós estamos totalmente cobertos, de que não há uma área na nossa vida ou na vida do ser humano que não esteja guardada pelo Senhor.
ali, ele está dizendo: ei, você tem cobertura para tudo que você precisa, você tem saída, você tem estratégia, você tem solução. Então é hora de eu e você entendermos e começar a trazer à nossa memória quem o nosso Deus é, o que o nosso Deus fez, ou como Ele tirou com mãos fortes o povo do Egito, como Ele livrou dos egípcios, como Ele fez com que a história chegasse até nós, como Ele enviou Jesus para se fazer justiça em nosso lugar. Entenda, há uma saída para mim, há uma saída para você. É tempo de deixar aqueles pensamentos ruins, pessimistas de lado e entender que há para você uma veste especial nessa noite. E Paulo começa falando sobre o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Quando a Bíblia faz analogia a alguma coisa, nós precisamos entender a função dessa coisa. Você não vai entender o que está por trás das letras, o que está por trás das palavras, se você não entender, não compreender o que o autor estava tentando transmitir através delas. Quando Paulo olha para um soldado e ele vê aquele soldado vestido com o cinto, ele está dizendo: o cinto é aquilo que amarra toda a veste, é aquilo que circunda todo o seu corpo, para que a tua veste fique segura. E ele diz: o cinto é da verdade. Por que o cinto é da verdade? Porque cingir significa segurar firme, significa manter a estrutura. Como é que você vai manter a estrutura? Através da verdade. E a verdade, o que é, pastor? A verdade é a palavra. A verdade é o próprio Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. É por isso que o diabo quer corromper a verdade, porque quando ele corrompe a verdade, ele faz com que o seu cinto se afrouxe, faz com que você perca a base da sua estrutura. Nós precisamos entender que a armadura de Deus não são peças místicas, mas são ações que eu e você precisamos compreender e agir e ativar em nossas vidas. Quando ele fala sobre o cinto da verdade, ele está dizendo: não basta eu e você conhecermos a verdade, mas nós temos que andar com ela diariamente, apertada em nossas vestes, para que as nossas vestes não caiam. Então a grande e primeira verdade é que eu e você precisamos desta peça chamada cinto da verdade. Por quê? Para que toda a estrutura que está em nós não seja corrompida. Você já percebeu que quando alguém, a gente acha engraçado, quando alguém, a calça cai, acontece isso, né? A gente acha graça e tal, mas isso é vergonha, isso é exposição. O que Deus está dizendo é, quando nós estamos acinturados com a verdade, então nós não estaremos em vergonha, então nós seremos guardados por ela. As suas vestes serão mantidas. Jesus diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, querido, quando Paulo diz o cinto da verdade, o que ele está dizendo é: se firme na palavra da verdade. Não acredite naquilo que está do lado de fora. Não deixe que o que estruture você sejam palavras mentirosas, sejam palavras inverdadeiras. Cinge-se da verdade, porque esta verdade vai guardar as tuas vestes, essa verdade vai estruturar as tuas vestes, essa verdade vai te fazer ficar firme no dia da angústia. E ele continua dizendo: coloque também a couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça é como um peitoral para proteger essa parte do coração, dos pulmões, de órgãos vitais. A couraça era uma peça de couro grossa, para que aquele soldado não fosse atingido facilmente. Quando ele estivesse em batalha, em luta,
se ele tomasse uma espadada, alguma coisa, uma flechada, tivesse mais dificuldade para penetrar. Mas a couraça, na verdade, é uma peça de segurança. Isso me leva a entender e a pensar a respeito do coração. Salmos 119:11 diz assim: eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Outros textos vão dizer a respeito da pureza de coração, que o Senhor não despreza um homem de coração puro. A couraça da justiça, e nós falamos aqui quando falamos a respeito dos frutos, que justiça, existem algumas definições para a justiça. Justiça não é o que nós pensamos quando a Bíblia fala dessa justiça. Não é a justiça de separar um doce meio a meio. Não é a justiça de dividir o salário igualmente, não é isso. A justiça aqui é o antônimo de pecado. A justiça é praticar os princípios de Deus. A justiça é o contrário daquilo que é errado. Quando ele fala sobre a couraça da justiça, eu e você precisamos guardar aquilo que o cinto da verdade promove em nós. A verdade. Precisamos guardar a verdade dentro do nosso coração. Por quê? Porque se a verdade não estiver em nós, nós iremos pecar contra o Senhor. Provérbios diz que o coração é a fonte de todas as coisas. É dele que procede a vida e a morte. Se nós guardarmos o nosso coração com a couraça da justiça, ou seja, o aferidor, aquilo que vai parametrizar a nossa verdade é a palavra. Nós não precisamos falar tanto sobre o que é errado, o que não é, porque nós sabemos o que é errado, o que não é. Quando Paulo está dizendo vista a couraça da justiça, ele está dizendo ande dessa forma. Ande desta forma. Não aceite menos que isto. Como é que eu vou saber o que é justo ou não? Quando a palavra me disser que isso é justo. Amém? Sabe que quando pediram para Deus algo, ele diz assim, nem que Moisés, Daniel, e tem mais um que eu esqueci agora, Jó, me pedissem eu faria. Sabe por quê? Porque eles são justos. Ser justo é praticar a justiça dos homens, sim. Mas mais do que isso é praticar a justiça de Deus. É quando você ama o seu próximo como a ti mesmo. É quando você perdoa. É quando você não usa palavras torpes. É quando você guarda o teu coração. É quando você se ira, mas não peca. Não expõe a sua raiva e o seu descontrole. Isso é prático. Não é místico. Não é lúdico. Não é romântico. É prático. A armadura de Deus são ações que eu e você precisamos ter e tomar durante a nossa jornada, a nossa caminhada. Vista-se da couraça da justiça, para que o teu coração seja guardado. E quando o teu coração é guardado, sabe o que acontece? Pastor Daniel, a tua vida é guardada. Amém? Guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele fala também sobre o calçado da preparação do Evangelho da Paz. O calçado, ele é muito interessante porque ele significa a firmeza dos pés. Ele significa o cuidado, a proteção para os seus pés. Note que quando Jesus está, antes de cear com seus discípulos, ele está lavando os pés dos seus discípulos. E Pedro diz assim, eu não vou aceitar que você me lave. Jesus disse, se você não aceitar, você não tem parte comigo. Pedro diz, então me lava todo. Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra. E por que Jesus lava só os pés? Porque os pés ainda são o contato que nós temos com este mundo caído, com este mundo que jaz no maligno.
Jesus está ali cumprindo uma ordenança do tabernáculo. Antes de o sacerdote entrar no santo lugar, ele precisava lavar as mãos e os pés. Só que ali ainda, no tempo da lei, eram as obras dos homens que justificavam a morte dos animais, a aspersão do sangue dentro do Santo dos Santos, é o que justificava o homem diante de Deus. O que Jesus estava dizendo ali com Pedro é: todo o sacrifício já foi pago, vai ser pago por mim. Não vai mais ser as obras das tuas mãos que vão te purificar, mas vai ser a escolha de onde você andar que vai purificar você. Então ele fala sobre a preparação do Evangelho. A Bíblia diz que quão belos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta 3,15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança da vossa fé, ou razão da esperança que há em vós. O que Pedro está dizendo é: meu amigo, esteja preparado para que você seja um anunciador do Evangelho. Aonde os teus pés pisarem, aonde os teus pés te levarem, você precisa ser um propagador desse Evangelho. Evangelho que significa boas novas. O que ele está dizendo é: limpa os teus pés, prepara os teus pés, calça os teus pés e vá preparado. Não vá como alguém que está perdido, sem saber o que fazer. Mas pastor, eu não sou missionário. Você é um missionário aonde você está. Esse Evangelho precisa ser pregado. Aonde você está, no ônibus, no prédio, na padaria, no mercado, na escola, no trabalho, na faculdade, onde você estiver, o Evangelho precisa ser pregado. E por que você precisa calçar as sandálias da preparação do Evangelho? Porque você não pode ir despreparado. Você primeiro precisa ter a pureza dos seus pés. Lavar os pés significa uma escolha. Eu não vou andar em pecado, eu não vou andar em sujeira, eu vou escolher certo. Outra coisa, como é que eu me preparo? Eu vou conhecer a palavra. Eu vou conhecer a palavra. Porque se eu não conhecer o Evangelho, como é que eu vou ensinar a outros? Como é que eu vou falar da palavra se eu não a conheço? Prepare, se prepare, se prepare, não vá despreparado. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes, mais astutos do que os filhos da luz, porque eles também conhecem a palavra e eles têm argumentos. Se você não conhecer a palavra, você facilmente será engolido por qualquer um deles. E claro, você não pode esquecer de que só o conhecimento não é suficiente. Você precisa da ação do Espírito que revela a palavra. E são coisas práticas que Paulo está dizendo. Então prepare os seus pés. Romanos 12:18 diz: se depender de vós, tende paz com todos. A paz verdadeira, a paz do Evangelho é o elo que mantém a unidade entre as pessoas. Então vista-se com o calçado do Evangelho, da preparação do Evangelho. Ele fala também sobre o escudo da fé. E uma coisa que eu e você precisamos entender é que soldado nenhum pode ir para a batalha sem um escudo. O escudo é a proteção antes de chegar no seu corpo. Sabe, você precisa entender que o escudo da fé, ele vai impedir que esses ataques cheguem até você. Eu fico pensando, por que Paulo usou essa analogia?
Porque o escudo ele é empunhado no braço. O soldado vinha assim com o escudo. E me fez lembrar de uma outra situação onde os doutores da lei, eles enrolavam os filactérios. Já ouviu falar de filactério? O que eram os filactérios? Filactérios eram tipo rolos que eles enrolavam no braço e ficava estendido. E ali continham as leis do Senhor. Por que é o escudo da fé? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Você precisa guardar a palavra em um lugar onde você possa ver. Onde isso possa chamar a tua atenção. Ei, você está escolhendo errado. Ei, não é esse sentimento, não é essa ação, não é por aí. Você não deve fazer isso. Ou faça isso, faça aquilo. Os filactérios precisam estar enrolados no nosso braço, onde a lei do Senhor fique visível. Por isso que o sacerdote, quando ia entrar no santo lugar, ele passava pela pia de bronze, ele tinha uma mitra, era como se fosse um chapéu, e nesse chapéu estava escrito santidade ao Senhor. Você não pode entrar nesse lugar sem santidade, você não pode continuar sem santidade. Por quê? Porque se você continuar sem santidade, você vai morrer. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus sem estarmos justificados em Cristo. Nós não podemos entrar na sala do trono de Deus sem que o sangue de Jesus nos cubra. Não é tão simples assim. Você não pode simplesmente chegar lá e falar: e aí, Deus, qual é a tua? Não. É um lugar de santidade, é um lugar separado, é um lugar onde você precisa ter respeito e critério. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor dará os seus segredos àqueles que o temem. Se não for a Jesus Cristo, nós nem poderíamos entrar. Hebreus diz que Ele, por sua própria carne, inaugurou um novo e vivo caminho através do seu sacrifício. Através do derramamento do seu sangue nós podemos nos apresentar com ousadia diante de Deus, mas não ouse se apresentar sem o sangue. Empunhe o escudo da fé. Fé é a ousadia, a convicção de que Deus te ouve, de que Deus está em você, de que Deus se move através de você. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem vence o mundo? Todo que é nascido de Deus, e essa é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Não vá para uma batalha sem fé. Não vá para uma batalha sem certeza, sem convicção de que Deus está com você. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela estava compartilhando comigo que ficou aterrorizada com uma manifestação demoníaca. Nunca tinha visto aquilo, nunca tinha experimentado aquilo. E de repente estava ali diante de uma situação, de uma pessoa possessa com o demônio. E essa pessoa disse para mim: pastor, eu tive medo. Por isso nós precisamos ter o escudo da fé. Sabe, querido, se nós não crermos que Deus está conosco, não é brincadeira enfrentar um demônio. Não é simplesmente você dizer: em nome do Jesus a quem Paulo prega, eu te expulso. Não é assim que funciona. Você precisa alimentar a tua fé, a palavra, a certeza de que Deus está com você. Eu falei para ele, um dia eu fui chamado para atender uma pessoa que estava passando mal. E no caminho o Espírito Santo falou para mim: é demônio. E eu comecei a orar em línguas, comecei a edificar a minha fé, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. E quando eu cheguei no portão daquela casa, eu já vi o endemoniado gritando lá de dentro: vai embora, o que você veio fazer aqui? Eu nem tinha apertado a campainha.
E quando eu fui entrando, as pessoas que estavam naquela casa estavam com medo. E a pessoa possessa estava dentro de um quarto. E a pessoa olhou para mim como quem diz: entra lá, pastor, se vira. Eu olhei para o Senhor, para o Espírito dentro de mim e digo: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Se não for o Senhor, os meus inimigos já teriam me consumido. Mas eu creio que através da autoridade que o Senhor nos concedeu para expulsar demônios, nós vamos expulsar esse demônio. E eu entrei no quarto, irmãos. Quando eu entrei no quarto, aquela pessoa possessa, com uma mão e com um pé, eu não sei como isso é possível, com uma mão e com um pé começou a subir a parede. Um primeiro sentimento que veio foi de temor, mas logo me lembrei da aliança que tenho com Cristo. E dei uma ordem àquele demônio, para ele sair, ele saiu. Aquela pessoa foi liberta. Caiu da parede, caiu assim, e começou a girar como se fosse uma serpente no chão. E dali o Espírito foi enviado para onde Deus queria. Se você não tiver essa convicção, você não está munido com o escudo da fé. Todas as suas ações precisam ser baseadas na sua fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só uma forma de nós vencermos este mundo através da fé. Ele fala também sobre o capacete da salvação. Esse equipamento é essencial para proteger um órgão essencial que está no centro, que é o centro do nosso corpo, que é o cérebro. O cérebro é o centro dos nossos pensamentos. E o diabo, querido, não pense que não, ele está sempre trabalhando para implantar ideias na tua mente, para implantar sentimentos, pensamentos de destruição. Pensamentos que te levam para baixo. Satanás quer corromper a sua mente como ele fez com Eva. Não é que Deus te disse que você não toque no fruto? Não, Deus disse para não comer do fruto. Então possivelmente quando Eva toca naquele fruto e vê que nada acontece, isso dá força para ela continuar no lugar da desobediência. O capacete da salvação é para guardar os teus pensamentos. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque passa diversas coisas na nossa cabeça. Passam coisas que a gente nem sequer podia imaginar que um dia pensaria. Não sei se a Carol é psicóloga, não sei se ela tem enfrentado isso. Os nossos pensamentos são uma loucura. Tem coisa que você vai falar para o psicólogo que nem você acredita que você pensou. É verdade? Porque nós estamos num campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha que está sendo disputado pela verdade e pela mentira. E não se engane, querido, a mentira ela não vem com cara de mentira. A mentira vem com cara de verdade, é uma meia verdade. Satanás diz para Jesus: se você é filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em pães. Como é que Jesus respondeu? Com a verdade. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 2 Coríntios 11:3 diz que assim como a serpente enganou Eva, eu e você precisamos cuidar para que a nossa mente não seja corrompida. E é daí que vem as heresias, é daí que vem os pensamentos relativistas. Ah, mas não tem nada a ver, não tem problema, todo mundo faz, todo mundo está fazendo. É daí que a gente começa a corromper a verdade. É daí que a gente começa a trocar a verdade por uma meia verdade. E essa meia verdade nos destrói. Lembra do cinto da verdade? As suas vestes vão ficar frouxas e vão cair. Vai haver vergonha. Guarde os teus pensamentos. Guarde aquilo que entra na tua cabeça. Guarde aquilo que você está vendo. Guarde os teus olhos.
guarde os teus ouvidos, guarde os teus sentidos. Por quê? Porque não pense que você é um super-homem. Nós não somos super-homens. Nós estamos sujeitos ao pecado como todos estão. Nós somos sujeitos a tropeçar e a cair como todos estão. Então guarde a tua mente, guarde os teus pensamentos. Quando vierem pensamentos inverdadeiros, vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Coloque o capacete da salvação. Por que o capacete é da salvação, pastor? Porque quando eu sei que sou salvo, então eu penso como salvo, eu ando como salvo, eu vivo como salvo, eu ajo como salvo. Capacete da salvação te dá consciência de que você está aliançado em Cristo, com Deus, e de que você tem uma eternidade para viver com Ele. E por fim ele fala sobre a espada do Espírito. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A resposta é esta: a espada é a palavra de Deus. E qual a finalidade disto? É porque através da palavra, através da Bíblia eu tenho conhecimento e revelação. Mas não é aquele modo automático de abrir a Bíblia em qualquer texto e simplesmente declararmos um amuleto. Não é isso. É a palavra que me transforma, que te transforma. É a palavra que abre os nossos olhos, que abre o nosso entendimento. Que quando nós declaramos porque vivemos, aí ela se torna uma arma de combate. Aí ela realmente faz estrago no mundo espiritual. Quando eu declaro a palavra através ou pelo Espírito, então ela fere o inimigo, e este inimigo bate em retirada, como foi com Jesus no deserto. Quando ele disse está escrito, então a espada de 2 gumes, ela quebrou toda a legalidade de Satanás, e ele, ao insistir pela 3ª vez, não resistiu, e ele então se foi. É assim nas nossas vidas. Quando começar a ficar esquisito os pensamentos, comece a declarar a palavra: eu sei quem eu sou, eu estou em Cristo Jesus. Eu fui lavado e remido pelo sangue. Sabe, querido, você não é mais o seu passado. Se você se arrependeu e deixou, se você abandonou o que ficou para trás, você não é mais aquilo. Você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então haja, viva como tal. Quando esses pensamentos começarem a permear, ai, não tem jeito, ai, não sei o que, saiba que Deus está pronto para te liberar uma estratégia. É mais do que falar, é mais do que misticamente vestir peças. É agir, é viver desta maneira. Mateus 4,4 está ali, a experiência de Jesus com Satanás no deserto. Nós precisamos entender, querido, que a nossa vida cristã não se resume só em vitórias. Nós teremos batalhas, perdas, nós seremos feridos, porque nós estamos em guerra contra o mal. O diabo tem uma função muito clara. Ele veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Destruir o quê? Matar o quê? A minha, você, sua família, seus negócios, seus recursos, os países, as nações, os povos da terra. Ele veio para isso. Mas Jesus disse que veio para dar vida a cada um de nós, e vida em abundância. Por isso que essas peças são itens que eu e você precisamos vestir no nosso espírito, para agir dessa maneira. O que vai determinar a tua e a minha vitória são as nossas atitudes em Cristo. É por isso que cada um de nós temos que vestir essa armadura que é de Deus, nos revestir de Cristo, e Ele nos dará vitória. Ele é a verdade, Jesus é a justiça, Jesus é a paz, Jesus é a salvação, Jesus é a fé, e Jesus é a espada.
espero que você tenha recebido esta palavra, que esta palavra tenha abençoado a tua vida. Eu precisava concluir ela hoje, por isso avançamos um pouco mais. Na semana que vem teremos pastor Paulo Canuto, na última semana pastor Daniel. E no mês de maio eu quero começar uma série sobre o amor de Deus. Eu quero falar sobre os fundamentos do amor de Deus. Como é que eu entendo amarás o Senhor teu Deus? Como é que eu entendo amarás o meu próximo, o seu próximo como a ti mesmo? Quais são os fundamentos do amor de Deus? Quais são os fundamentos do meu amor para com o próximo? Então em maio eu quero falar sobre isso. No que diz respeito à palavra de hoje, tome posse. Tome posse dessas verdades. Sabe, mesmo que estejam acontecendo coisas desagradáveis, adversas, permaneça firme, porque Deus é contigo. Você consegue, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém?